Fala pessoal, tudo bem? Eu estava sumido do blog e dos vídeos porque eu estava estudando a parte básica da inteligência artificial e do machine learning. Sempre achei complicado entender como a IA aprende, tudo por conta da matemática difícil que a gente encontra em várias explicações por aí. Então eu decidi aprender na prática usando várias fontes e simplificando o conteúdo. Agora eu quero tentar trazer esse conhecimento de uma forma mais leve e sem complicação. Eu vou tentar ser o mais didático e intuitivo possível, fugindo da matemática complexa, mas se ainda ficar com alguma dúvida, deixa nos comentários que eu tento gravar mais um vídeo para deixar mais claro. Meu nome é Rodrigo Ribeiro Gomes, eu sou o Head de Inovação da PowerTune e vou te dar uma dica. Segue a gente nas outras redes, que lá a gente pode postar notícias, dicas, testes, e você vai ter acesso a um conteúdo mais frequente do que esperando aqui no YouTube. Valeu, um abraço e bora pro vídeo. Tá, então o que eu fiz aqui? Eu estou usando essa ferramenta aqui, GeoGebra, uma ferramenta sensacional, não se preocupe com a sintaxe agora, que é basicamente um jeito mais fácil de eu plotar esses valores num gráfico. Plotar é pegar essa tabelinha e mostrar ela visualmente. Por que precisamos disso, de gráficos? Porque olhando aqui para a tabela, você sabe que tem alguma relação, você enxerga facilmente um padrão. À medida que você tem muitos dados, identificar esse padrão fica muito mais difícil olhando somente números. Aqui no nosso exemplo, são pouquíssimas linhas, são pouquíssimos valores de x, e na maior parte nós vamos trabalhar com muitos dados, centenas de dezenas de valores. E nesses casos, se com poucas já é difícil enxergar padrões e comportamentos, imagina com muita linha. Por exemplo, somente essa tabela aqui, que você está vendo agora, é difícil dizer olhando aqui rapidamente que isso aqui forma uma reta. Olha só, se você pegar esses pontos e plotar num gráfico, você vai ver que eles seguem um padrão. Por exemplo, cada pontinho desse, se você traçar uma linha ali, você vai ver que todos os pontos eles estão numa retinha exata. E isso diz muito sobre esses dados. E olha esse outro exemplo aqui, se liga nessa tabela que tem só 60 linhas, 62 linhas mais ou menos, e os valores são 61 valores de x com seus respectivos valores de y. Você imaginaria que essa simples tabela, com esses valores, olhando só os números, formaria esse gráfico de ondas aqui? Se você traçar ali, calcular para todos os valores x, ele forma uma onda. Muito legal, né? Então é por isso que os gráficos são muito importantes para a gente consegue enxergar padrões que olhando valores, somente os valores, é muito difícil se a gente não tiver muito bem treinado, e mesmo treinado, quando tem muitos dados, fica difícil também. Beleza? Então vou ensinar vocês aqui a plotar. Você poderia fazer isso num pedaço de papel, eu só vou usar o software aqui que é mais fácil, mais intuitivo para ficar retinho, beleza? Mas funcionaria se você desenhasse isso aqui, que é uma linha na vertical, uma linha em pé e uma linha na horizontal com os números. E essa linha deitada aqui é o x, representa todos os valores que a gente tem nessa coluna x, e essa linha aqui na horizontal representa o y. Então basicamente esse gráfico consegue mostrar essa relação entre essas duas informações, que é a minha variável de entrada e o resultado da função, de uma maneira muito mais fácil, e você vai ver como aqui. Olha só. Então como é que a gente faz isso? Quando eu tenho o valor 2 aqui na minha tabela, o resultado da minha função foi o valor 4. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que botar um ponto, um pontinho. Você vai desenhar um ponto aqui, quando é 2, então achei a linha aqui do 2, Então o meu x está aqui, 2. Quando ele foi 2, qual que foi o valor que deu? Foi 4. Então eu vou botar um ponto bem aqui. Então eu vou chamar de ponto A, mas esse nome aqui não importa, beleza? Vamos desenhar o próximo ponto. Quando o meu valor de x foi 3, então quando eu passei esse valor aqui para a função, que está aqui nessa linha aqui, em qual lugar dessa linha deu o resultado? Foi 6, que é bem aqui, Opa, deixa eu usar isso aqui.
que é bem aqui, ó, 6. Então 3 veio parar aqui. Então esse pontinho que a gente está vendo representa a junção, o encontro, né, desses dois valores aqui. Quando o meu valor que eu passei foi 6, o 6 está aqui, ó, meu x, ó, achei ele aqui. Então, ó, ele pode ter dado qualquer um desses valores aqui esses valores aqui de y, mas qual que deu ali? Quando eu passei 6, deu 12. Então, ó, já deu um pouco mais aqui em cima aqui, ó. Cadê o 12 aqui pra gente? Deixa eu mover aqui, ó. Deu 12, ó. O 12 tá bem ali em cima. Então, quando ele foi 6 aqui, deu 12. Olha só que bacana. Então, tá aqui o meu ponto na minha terceira linha. E o último foi quando era 10. Então, quando eu passei o valor 10 aqui, o que aconteceu? Ele deu 20. Que é um valor que tá bem mais lá em cima agora, ó. Vou botar aqui para ficar fácil aí, ó. 20. Tá lá no altão. Então eu vou desenhar um ponto aqui, ó. Quando foi 10, foi o que, ó? Foi 20. Então, se você notar, ó, esses pontos só vão crescendo. Se eu tivesse, por exemplo, aqui um valor 11, pela nossa função, que é multiplicar por 2, ia dar 22. Então, eu teria que vir aqui no meu gráfico, procurar o 11 e o 22, ó. O 11 vai estar aqui no meio. Deixa eu ver se eu consigo fazer ele aparecer aqui, ó. Ele apareceu. Então, ó, o 11 está bem aqui, ó. Então, quando foi 11, deu 22, que está bem aqui em cima, ó. O 22 está aqui, ó. Então, se você notar, você pode ver que esses pontos aqui, eles vão formando uma linha. Então, se vocês notarem aqui, ó, esses pontos aqui, eles estão formando uma espécie de linha aqui, ó, uma linha invisível aqui, ó. Se você passar uma linha aqui, ó, você vai ver que ela tem um encaixe certinho. O que acontece? Ó, não tem um valor 8. Só para você ver como que você consegue, como que facilita você visualizar aqui no gráfico, ó. Se eu passar o valor 8 aqui, ó, 8 vezes 2 vai dar quanto? 16. Então, ó, se eu pegar o valor 8 aqui no meu gráfico, ó, onde é o 16, ó, é bem nesse pontinho aqui, ó, ele tá dentro dessa linha. Então, o que acontece aqui? A gente consegue visualmente ver que à medida que você aumenta o x, ó, você vai botando mais pontos lá em cima. E como aqui para cima você está crescendo o y, você vê que você tem uma relação. Quanto maior o x, maior vai ser o seu y. E é isso que essas funções ajudam a enxergar. Todas essas funções matemáticas que existem por aí, elas sempre formam alguma forma ali no gráfico. Por exemplo, essa função que eu falei para vocês, ó, y igual a 2x, ela forma essa linha aqui, ó. Olha que bacana. Então, se eu fizesse essa conta aqui para todos esses valores de x que eu conseguisse desenhar, eu ia acabar formando todos. Se eu juntasse esses pontinhos, fazendo até para os decimais, eu sempre vou cair em alguma parte dessa linha. Por exemplo, se eu fizer a conta aqui, ó, se fosse 100, o que ia dar aqui, ó? 200. Então, ó, se você olhar, ó, 100 com 200, ó, ele cai exatamente nessa linha. Então, para qualquer valor que você fizer a conta de x, ele vai cair nessa linha. E isso é uma das coisas legais aqui desse mundo de função, de gráfico. Você consegue enxergar o padrão do seu dado. Então você sabe que para essa função y igual a 2x, o resultado sempre vai cair nessa linha aqui. Se você tem valores de x, no nosso caso a gente não vai ter, que são negativos, ó. Se eu passasse um menos 20, ia dar o quê? Menos 40. Se eu passasse um menos 40, eu ia chegar no menos 80. Eu sempre caio nessa linha aqui. Então, o legal dessa questão de função é que você consegue fazer essa relação, fazer essa visualização. E agora, deixa eu apagar aqui esses pontos. Vamos ficar só com a função, agora que você entendeu. O legal aqui de olhar para a função é que
você consegue ver que dependendo desse valor que você coloca multiplicando, você altera alguns comportamentos da sua linha. Por exemplo, vamos voltar para aquele exemplo que eu dei no início, que é o preço de R$100 por metro quadrado. Olha o que vai acontecer com a minha linha. Ela ficou muito mais íngreme aqui, minha linha. Ela ficou quase próximo. Então, o que aconteceria se fosse um 10? Ó, a linha mudou. Significa que esse valorzinho aqui, ó, à medida que ele muda, ele controla a inclinação dessa linha. Então, qualquer valor que eu botar aqui, ó, para ser 11, ele vai cair em qualquer um desses pontos aqui. Então, mesmo se for, por exemplo, um valor decimal, olha só, se você fizer a conta para todos os valores aqui de qualquer x, sempre vai cair em algum ponto dessa linha. Nunca, para essa função aqui, ó, y igual a 0,5x, não tem chance do resultado, é impossível o resultado cair aqui. Por exemplo, se eu passar 300 e ele cair, ele vai cair no 200. Não tem como, vai cair aqui, ó, no 150. Entenderam? Então, o legal de você ver a função é isso. Ó, vou até provando aqui para vocês. Ó. Vamos fazer a continha aqui. Ó. Se eu pegar o x e passar 300, ó o valor que dá aqui. Ó, eu estou chamando a minha função, passando o valor 300 e ele está me dando exatamente o resultado, que é 150, que é exatamente aqui nesse ponto. Ó. Então é impossível cair fora dessa linha. Beleza? Então, tem muitas informações legais que você consegue só fazendo isso. E é por isso que é o legal de você entender. Então, dependendo da forma da sua função, essa linha aqui não vai ser uma linha retinha, bonitinha. Ela vai ser isso aqui, ó. Deixa eu desenhar um negócio aqui, ó. Dependendo da função, da expressão que você tiver, ela vai ser um negócio assim, ó. Vai ser... Opa... Vai ser um negócio muito louco, assim, ó, uma linha assim, pode ser uma curva, pode ser uma linha para baixo, pode ser um negócio que faz isso aqui. Então, cada expressão matemática, ela vai formar uma curva aqui de uma forma que você vai mostrar uma relação completamente maluca entre o seu x e o seu y. E quando a gente tem mais variáveis envolvidas, eu não consigo nem visualizar aqui nesse gráfico. Tem que ser um gráfico 3D para você conseguir enxergar essa relação. Entenderam? Então, assim, sem ir muito a fundo, basicamente é isso que a gente hoje precisa para entender essa questão de machine learning. Isso é o básico, é entender que essas funções, elas podem formar diferentes padrões de linhas aqui no nosso gráfico. Quer ver? Vamos voltar com um exemplo aqui agora, lá daquela nossa função aqui que... Ó, vamos voltar aqui para a função de 100. Deixa eu fazer alguns ajustes aqui. Tá, o que eu fiz aqui? Agora, eu mudei aqui um pouco o meu gráfico para a gente conseguir ver o 100x. O que eu fiz aqui? Aqui no meu x eu só ajustei a escala. Ao invés de ele ser 1, 2, 3, agora ele é 100, 200, 300, 400. E aqui no meu y, ao invés de ser também 1, 2, 3, ele vai de 2000 em 2000 aqui, ó. Se você der um zoom aqui, ele vai. Isso aqui é só porque a escala agora dos meus valores de x e y, eles são diferentes. Então, se eu não tiver numa escala legal, você não vai ver a linha certinha. Por isso que agora a gente consegue ver ela bonitinha aqui, beleza? Então, o que acontece com essa função y igual a 100x? Então, vamos chamar aqui o meu x, que é a área, que é o meu metro quadrado, e o meu y é o preço, é o valor que vai dar. Então, toda vez que eu passar um metro quadrado, eu vou ter preço daquela área, quanto custa. Vamos trocar aqui para alguns valores, ó. Então aqui, ó, quando eu tenho 100 metros, 100 vezes 100 dá 1000, 10 mil. 200 vai dar 20 mil. 300 vai dar 30 mil. E 400 dá 40 mil. Então essa é a minha relação. Multiplicou aqui o valor e você tem o seu y. E aí para plotar é a mesma coisa. Se eu for plotar os pontos igual eu fiz aquela hora, vocês vão ver que todos vão cair nessa linha aqui. Quando é 100, vamos achar o 100. Ele era o quê? 10 mil.
Ó, deu 10 mil aqui. Quando ele era 200, vamos achar o 200 aqui, ele foi 20 mil. Ó, 200 tá aqui, 20 mil aqui. Perceba, sempre vai cair nesse ponto aqui. 300, que é esse, o 300 vai estar aqui no meio, ele deu 30 mil. E quando foi 400, tá um pouco mais aqui para cima. Deixa eu te fazer um zoom aqui. Ele deu 40 mil. Então, pode olhar aqui que tudo caiu exatamente nessa linha aqui. Porque essa nossa função, 100 vezes x, forma uma reta. Todos os pontos, os valores possíveis de x que eu fizesse, vão cair em algum lugar dessa reta aqui. Nunca vai cair fora. Então é uma maneira muito legal aqui de você enxergar o dado. Então o que a gente pode concluir olhando só para essa função? À medida que o meu metro quadrado aumenta, o que é óbvio, o meu preço vai aumentar. Quando ele tem essa relação direta, se x aumenta ou y aumenta, a gente fala que é uma função linear, porque ela forma essa linha aqui, entendeu? E aí esse tipo de função aqui na matemática, ela tem uma série de características, né? Tem uma série de efeitos com base nesses valores. Então, é igual eu mostrei. Vamos supor que se tivesse outra função, vou chamar aqui de g igual a, sei lá, vamos supor que uma outra região você fosse olhar os mesmos preços e lá o metro quadrado fosse 50. Olha só como que a linha é diferente aqui, ó. Então, dependendo desse valor aqui, ó, a linha muda completamente. Ó. Se fosse 10, como é que ficaria? Vamos criar um H aqui. Se fosse, por exemplo, o sonho de todo mundo, se fosse 0,5, né? Se fosse 50 centavos o preço do metro quadrado, ó. Olha como que a minha linha é completamente diferente. Então, dependendo desse valor, e nesse tipo de função aqui que forma essa linha reta, o que acontece? Quando você muda o valor que está multiplicando o x, você altera essa inclinação aqui essa inclinação dessa reta que ele forma. Então é um efeito que foi sendo descoberto há muito tempo, quando eles descobriram isso aqui. E aí é uma coisa que a gente sabe aqui, fazendo exemplo, mostrando, alterando e observando. Beleza? Então, galera, esse que acho que é o basicão de função que a gente consegue enxergar para esses casos, beleza? E ó, não tem só esse tipo de função, na verdade tem muitas outras e no próximo vídeo eu vou mostrar algumas outras, nos próximos vídeos você vai ver algumas outras funções que eu acho que são muito importantes para a gente fixar e para ajudar lá na frente quando a gente for estudar mais a parte de Machine Learning. E se você acha que teve alguma coisa aqui no vídeo que não ficou bem explicada, se ficou com dúvida, pergunta. Essa sua dúvida pode ser dúvida de outra pessoa, pode me ajudar também a pesquisar e a estudar mais, e é muito legal se você puder participar. Se ficou com dúvida, pergunta que aí eu tento gravar outro vídeo para poder responder ela. Beleza? Valeu, abraço e até a próxima.